Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Quero agradecer de coração aí a todos os comentários, obrigado pelo carinho, pelo apoio de vocês. E em frente, sempre orando muito, clamando, buscando o Criador, porque os últimos momentos estão aí chegando, estamos já nas últimas horas, né? Como muitos no mundo falam, né? Muitos pastores, muitos líderes aí estão falando, faltam minutos, alguns minutos mais e a nossa redenção chegará. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida nenhuma de que estamos às portas de uma grande virada, que será o juízo final, que será a chegada, entendeu, do reino de Deus à terra, e que todo mal então será soterrado, destruído, apagado, e nós teremos uma eternidade de paz junto ao nosso Criador. Então, se prepara e começa a preparação com oração, buscando o Criador, buscando perdão dos seus pecados, que tem gente, eu já conversei com gente que chega e fala, não, mas eu não tenho pecado. Todos nós somos pecadores, a Bíblia fala. Por mais que você se cuide, sempre acontece um deslize aqui ou ali, num olhar, num pensamento, numa atitude, ou às vezes numa negociação, sempre nós deslizamos. O ser humano é falho, Deus é perfeito. É Ele que tem misericórdia e nos perdoa e nos concede oportunidades a cada dia. Do mesmo jeito que Ele a cada dia nos livra da morte, de acidentes, de coisas terríveis. Tá bom? Permaneça sempre lendo o Salmo 100. Nunca deixe de ler o Salmo 100, tá? O Salmo 100 é um salmo de agradecimento, de exaltação ao Criador, e mesmo assim de graça, né? Dá graças ao Criador. Tá bom? Faça isso. O que eu quero falar com vocês é uma coisa interessante que aconteceu hoje e a declaração de um grande líder da Igreja Ortodoxa Russa, que é uma igreja muito influente, né? E principalmente na Rússia, né? E ele tem um conhecimento extraordinário. Olha o que ele fala: o anticristo usará a internet para controlar a humanidade, diz o líder religioso russo. Ok? Então é o que eu falo sempre, é sempre bom nós pegarmos aqui as declarações de autoridades, de grandes pessoas que estão no mundo, que realmente estão ligadas ao mundo religioso, ao mundo da escritura, que estudam. Então é sempre bom você pegar palavras dessas pessoas que você vai vendo os acontecimentos. Não tenho dúvida que estamos no tempo do fim, mas muita coisa tem que acontecer, então sempre é bom você colher estudos aqui e ali, né? A dependência de smartphones e da tecnologia moderna para trazer o anticristo à terra, alertou o patriarca Kirilo, o nome dele, né? Líder da Igreja Ortodoxa Russa, ok? Nas redes sociais, muitos usuários reagiram de forma positiva e forma negativa. É sempre a mesma coisa. Existem pessoas que levam a sério, tem pessoas que zombam, né? Mas isso aí, o próprio Jesus esteve aqui, foi zombado, os profetas foram zombados, né? Lembra da história de Estevão, né? Então, tantos, né? Já foram zombados, apedrejados, atacados. E a gente tem que se acostumar, infelizmente, com isso, porque o mundo, como diz a própria Escritura, jaz no maligno, né? Ok? Então tá aqui, ó. Em entrevista à rede de televisão estatal russa, Kirilo disse que quem usa um smartphone deve ter muito cuidado ao utilizá-lo, a internet móvel, porque representa uma oportunidade de ganhar controle global sobre toda a raça humana. E eu vou ler mais coisas aqui que você vai ver que uma coisa encaixa com a outra, né? O anticristo é a pessoa que estará à frente da internet, controlando toda a humanidade, afirmou Kirilo. Toda vez que você usa seu gadget, né? Dispositivos como celulares, tablets e laptops, quer você goste ou não, quer você habilite ou não a sua localização, certo? Alguém pode descobrir exatamente onde você está, você sabe disso. O Google te localiza em qualquer lugar do planeta, né? Saber exatamente quais são os seus interesses, verdade, né?
até comerciais? E do que você tem medo? Disse o religioso no canal Rússia, né, que é Rússia 1, certo? E é verdade, eu estava comprando, né, uma gradezinha, um portãozinho, para evitar do cachorro passar de um cômodo para outro, né, na minha casa, e eu comentei com a minha esposa isso. Eu acho incrível que quando eu peguei o celular, bem mais tarde, que eu olhei e veio a propaganda exatamente do que eu estava procurando. E o celular estava ali desligado. E saiu a propaganda exatamente do que eu estava procurando. Eu achei incrível. A minha esposa também ficou espantada. Fala, nós conversamos entre nós e tivemos a ideia, seria bom comprar um portãozinho desse, daquele, né? Para evitar do cachorro passar de um cômodo para o outro. Aí depois me vem a propaganda no celular, exatamente do que eu estava procurando. Para ver que tudo isso é controlado. Só para você ver como é controlado tudo isso. Olha. Mais dia, menos dias, os dispositivos e a tecnologia não vão apenas fornecer acesso a todas as informações, mas também vão permitir o uso dessas informações. Isso já acontece. Olha aí, ó, o Google já foi processado, o Facebook já foi processado, pagou indenizações milionárias, né? Ou bilionárias, certo? Por quê? Porque venderam os dados das pessoas, compreendeu? Então eles captam todos os dados. Você imagina o poder que estará concentrado nas mãos daqueles que ganham conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo? Esse controle de um ponto é um presságio da vinda do próprio anticristo. Então isso aí já é uma amostra, olha, vai ser mais sofisticado, é claro, né? Mas estão sofisticando. Já existe coisa mais sofisticada, né? Mas isso aí é um presságio, é só para avisar, olha, o anticristo está chegando também, certo? Kirill afirmou que a sua igreja não é contra o progresso tecnológico, mas contra o desenvolvimento de um sistema que visa controlar a identidade de uma pessoa. Nas redes sociais, no entanto, nem todos os usuários estavam convencidos. Então tem aquelas discussões nas redes sociais, né? E aí eu vou mostrar para vocês mais uma aqui, ó. Só para você entender como é que já está acontecendo exatamente o que ele está falando, certo? Por isso tem que estar sempre atento. Vocês conhecem o tal do TikTok, né? O TikTok pertence à China, empresa chinesa. O TikTok coletou dados de usuários usando tática banida pelo próprio Google. O Google criminaliza, baniu isso aí porque é errado, certo? O TikTok estava usando. Olha só, a rede social chinesa só teria encerrado esta prática de coleta de dados no ano passado. Isso é o que eles falam, né? Pode muito bem estar até hoje, né? A gigante tecnológica TikTok coletou dados de usuários de milhões de smartphones. Olha aí, ó, o que o bispo estava falando, né? Usando uma tática proibida pelo Google. A empresa da China permaneceu acumulando as informações sem notificar os usuários por mais de um ano, destaca o jornal Gazeta do Povo. O aplicativo persistiu na coleta de identificadores exclusivos de usuários por pelo menos 15 meses antes de interromper a tática em novembro. A ByteDance, que é proprietária chinesa da TikTok, está atualmente sob pressão dos Estados Unidos para vender o aplicativo e dessa forma não entrar na lista negra de empresas estrangeiras banidas pelo país. Os Estados Unidos, que tomou conhecimento de tudo isso, certo? Quer banir a empresa de lá e está forçando a ByteDance a vender, porque senão vai entrar na lista negra de empresas que vão ser banidas dos Estados Unidos. Compreendeu? Então o que já está fazendo? O que vai ser pior é a tecnologia 5G, que a China está doidinha para espalhar no mundo inteiro. Então veja bem, essa tecnologia 5G, ela é uma tecnologia muito mais avançada, muito mais forte, muito mais eficiente e que pode fazer coisas incríveis, inclusive imagens holográficas no céu, como o próprio Alan Jones, né? Acho que é isso o nome dele.
ele alerta sobre isso, que estão preparando inclusive a chegada do falso Messias, chamado Messias cósmico, como alguns grupos já anunciam. E eles falam que isso aí está sendo forjado através de satélites e imagens holográficas. E se você vê as imagens holográficas que eles fazem, é de espantar. No céu, parece um animal voando normal no céu. É imagem montada, feita por eles. É incrível, né? Aí nós vemos, relacionando esse do smartphone com o que o bispo falou, vamos ver o que está acontecendo no mundo. Aqui a prova de que nós estamos chegando ao ponto culminante da nossa redenção. Israel chega a acordo para normalizar relações com Emirados Árabes e suspende a anexação de áreas na Cisjordânia. Sabe o que significa isso? Começou a progredir um acordo de paz para toda aquela região. Isso é um sinal tremendo. Sempre eu falo para vocês, olha para Israel, é o termômetro. O próprio Jesus falou, fica de olho na figueira quando os seus ramos já estão tenros. Não tenha dúvida, figueira é Israel. Presta atenção no que acontece em Israel, porque o que acontece em Israel grita para o mundo inteiro. O fim está chegando, tá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajudou a intermediar. Benjamin Netanyahu, premier de Israel, disse, no entanto, que a anexação dos territórios continua em estudo, mas por enquanto parou, né? Aquela anexação que já estava em processo. Israel e Emirados Árabes Unidos chegaram a um acordo nesta quinta-feira, dia 13, que levará a uma normalização total das relações diplomáticas entre as duas nações do Oriente Médio. Após uma negociação que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ajudou a intermediar. Olha o que fala aqui. Sobre o acordo, Israel concorda em suspender a aplicação da declaração de soberania a áreas da Cisjordânia que vinha discutindo anexar, disseram altos funcionários da Casa Branca à agência Reuters. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que esse é um dia histórico para o seu país. Em discurso na tarde desta quinta-feira, porém, ele disse que o tema da anexação nas terras da Cisjordânia continua na mesa. Não significa que vai ter ou que parou. Disseram-me que é impossível trazer paz aos países árabes se não renunciarmos aos territórios. Eu, porém, provei ao contrário. Assim como trouxe paz, também trarei soberania, reforçou o premier. Então nós estamos vendo aí que já iniciou um processo de acordo de paz. Um processo de acordo de paz naquela região se iniciou. Enquanto isso, nós estamos vendo a China, a Rússia, Irã. Nós estamos vendo algumas nações se arregimentando. E essas nações se arregimentando também é profética. Porque, infelizmente, tem nações dessas aí que tem como meta a destruição de Israel. Porque a Bíblia fala que quando ouvires falar de paz e segurança, eis que virá a repentina destruição. Existe, infelizmente, nações que não querem saber de acordo. Só existe um acordo. Como eu vi uma certa entrevista do chefe do Hamas, aquele grupo terrorista que toma conta ali da Palestina, né? Na verdade, toma conta. A autoridade palestina está por baixo deles. E a jornalista perguntou para eles: o que vocês querem para fazer um acordo de paz com Israel? Ele falou: nada. Ela: como? Mas vocês não querem fazer um acordo? Nós queremos paz, entendeu? Mas Israel sai daqui. Ah, falei, esse é o acordo. Esse é o acordo. Israel abandona a terra e eles vão para onde? Ah, eles vão para onde eles quiserem, faz o que quiser, e nós vamos ficar com a terra todinha. Então, nós vemos que existem grupos que não querem paz. Então, só a mão de Deus é que vai consertar tudo isso. Mas a Bíblia fala, haverá um acordo de paz. A Escritura fala. Mas quando ouvires falar de paz e segurança,
virá repentina destruição. São justamente aqueles que não querem fazer acordo nenhum. Esses é que vão trazer repentina destruição. E a coisa vai ficar terrível. Então, o que nós estamos vendo aí, realmente, é os últimos minutos. Estamos nos últimos momentos da história desse mundo. E sabemos que a nossa redenção está mais do que próxima, está aí às portas. E tudo isso é motivo de alegria. Sabemos que vem angústias e dores, mas depois dessa tempestade será a bonança e a bonança eterna, juntamente com o nosso Criador para todo sempre, o reino eterno. Shalom, forte abraço, que o Eterno te abençoe e vamos orar, gente. Ora muito, tá bom? Eu não fiz outros vídeos hoje devido a problemas técnicos aí, mas eu vou acertar, tá bom? Shalom, forte abraço.